Pois bem, a primeira afirmação é essa: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta primeira afirmação trata da nossa fé em Deus, a palavra grega, do grego koiné, grego que foi escrito no Novo Testamento para Deus é theos. É por isso que vem o termo teologia. Nós cremos em Deus, nós cremos na sua existência, mas também na sua obra da criação e a sua obra da providência, em que Deus não apenas nos fez, nos criou, criou todas as coisas, mas governa, sustenta tudo aquilo que Ele faz. O próximo diz o seguinte: dizemos que não cremos em um Deus, mas no único Deus, que é Criador de absolutamente tudo que existe, existiu e existirá, e o faz com o poder da sua palavra, do não existente, do nada. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria da sua palavra, com o poder da sua palavra. Por isso que a palavra usada no hebraico bíblico é Bará, Berigit, Bará, Elohim. Bará é criar do nada. Isso está em Gênesis 1:1. Nós cremos neste Deus Criador, Criador de todas as coisas, com um poder enorme, que cria do nada pela sua palavra. Nesse Deus que nós cremos. Ele é todo-poderoso, não é? Ele é também o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Isso quer dizer que não existe nada no universo que não tenha sido criado por Deus. Essa é a nossa fé, é isso que nós dizemos quando afirmamos a primeira parte do credo apostólico. O segundo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É uma afirmação simples, porém categórica. Nós acreditamos em Jesus não como um judeu que veio apenas, mas como o Messias prometido de Deus, que veio e se encarnou, nasceu como homem. Nós cremos que Ele é o eterno Filho de Deus, o nosso bendito Salvador, que vivia na eternidade e que, por decisão dos decretos eternos divinos, foi vontade do Deus triuno que Ele viesse como um homem, como um de nós, né? Ele então é o Messias, né? O prometido, não é apenas um judeu inteligente, pleno, é o Filho de Deus que encarnou e veio neste mundo. Nós também cremos que o seu nascimento não é normal, natural. Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esta é uma fé categórica que a gente não pode abrir mão, né? Esta afirmação testemunha nossa fé em Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que nasceu neste mundo por razão e obra não humana, na verdade, mas por instrumentos humanos. A razão divina, obra divina, mas por instrumentos humanos. Seu nascimento foi miraculoso, foi obra do Espírito Santo, como diz a Escritura Sagrada. Não foi uma obra normal, comum, como todos nós. Ele nasceu da obra do Espírito Santo. Nós acreditamos também, segundo a palavra de Deus, que Jesus nasceu de uma mulher, como foi prometido nas profecias. De uma mulher que engravidou quando ainda era virgem, de maneira miraculosa, sem ser de junção com homem algum. Que essa mulher escolhida foi a jovem Maria, despojada com José, segundo a Bíblia Sagrada. É o que nos conta os evangelhos, né? O que nos diz a palavra de Deus, como está exarado nela própria. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O nascimento dele e a concepção dele é miraculosa, não é meramente humana, é Deus, pelo seu Santo Espírito, agindo na sua mãe, a Maria.
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A primeira chave do entendimento aqui é que Jesus cumpriu toda a lei humana, viu? E se submeteu no nascer e no morrer por vontade própria, ou seja, ele se submete às leis humanas, ele é inscrito, sabe, ele é licenciado, ou seja, ele faz parte de uma contagem, né? Os seus pais vão para aquilo que era relativo a cartório naqueles dias, não é? E ele cumpre tudo que era estabelecido para um ser humano, porque ele é 100% Deus, 100% homem, e ele padece o poder de Pôncio Pilatos também. Essa é a segunda chave do entendimento aqui, que ele cumpriu não apenas a lei humana, mesmo em justiça, não é? Mas também a lei de Deus como seu desígnio e propósito eterno, enfrentando a morte e morte de cruz, sendo sepultado qual homem comum. Quando diz que ele padece sob o poder de Pôncio Pilatos, isso dá historicidade a essa afirmação. Ele, no tempo e no espaço, foi submetido a um julgamento injusto por mão de um responsável pelo Império Romano. Isso é narrado nos anais da humanidade, não apenas da Bíblia, não é? Todo mundo sabe disso. Mas ele não se submete apenas à lei dos homens, mas à lei de Deus, pagando o nosso pecado. Isso foi decidido como um desígnio, a vontade e propósito eterno de Deus, para ele enfrentar a morte de cruz, e ser sepultado como um homem comum, porque ele morre no nosso lugar, né? Ele vive toda essa circunstância aí na sua humanidade. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Nossa crença de que Jesus desceu ao Hades aqui no credo apostólico tem mais a ver com o fato de ter sido encerrado temporariamente numa sepultura mesmo. Se bem que há uma interpretação de que o Hades tem um significado aí de inferno, mas esse não é o nosso foco aqui da nossa lição, mas que ele tenha conhecido uma sepultura como um homem normal. Ele desceu à sepultura, né? Ele experimentou o calabouço do encerramento da existência humana, que é o túmulo. Dizemos também que acreditamos piamente que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, como prometido por ele mesmo, e que o faz em poder, pela mão de Deus, ressurgindo em vida, tendo seu corpo glorificado, metamorfoseado, deificado. Ou seja, Jesus Cristo, ele não tem na sua ressurreição o mesmo corpo comum. O seu corpo passa por transformações, não é? Ele é trazido para um patamar de glorificação, não é? De transformação. Seu corpo é inundado de glória, tanto é que ele não é reconhecido quando ele aparece, porque ele está diferente. Seu corpo é glorificado, mas sobretudo essa crença é categórica em dizer que ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, ele não está no túmulo. Geralmente alguns fundadores de algumas religiões estão nos seus túmulos até hoje. O Senhor Jesus não, ele está vivo, ele ressuscitou dos mortos. E Paulo, o apóstolo, diz que se a gente não crê na ressurreição, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Então, um elemento fortíssimo da nossa fé é acreditar na ressurreição do Senhor Jesus Cristo no terceiro dia. A gente não pode abrir mão dessa fé, dessa crença. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa afirmação de fé sentencia que Jesus foi assunto aos céus, assunto de ter subiu ao céu. E lá está, em lugar de honra e glória. A expressão ao lado direito da mão de Deus significa tanto posição de honra e glória, como de governo juntamente com o Pai. A afirmação também assevera que o Pai, o Deus Pai,
de quem se fala é o Eterno, o El Shaddai, o Pantocratos, o Todo-Poderoso. El Shaddai é o termo hebraico para Todo-Poderoso. Pantocratos é o termo grego, do grego koiné, para Todo-Poderoso. El Shaddai significa que no Novo Testamento a Escritura nos ensina lá que Deus é Todo-Poderoso. Pantocratos nos ensina que o Novo Testamento também diz que Deus é Todo-Poderoso e que o seu Filho Jesus também, como Deus é tanto El Shaddai quanto Pantocratos, ele é Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso e o Senhor Jesus está sentado à sua direita. Significa que ele tem honra, glória e que ele governa junto com o seu Pai, junto com Deus. Ele é Todo-Poderoso nesse governo também. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Nossa fé afirma que Jesus verdadeiramente voltará. Sua segunda vinda se dará em poder e glória. Ele não virá como da primeira vez, para nascer de uma mulher, viver sobre leis e morrer debaixo da justiça humana. Ele virá como um justo juiz. Exercerá juízo final sobre os que estiverem vivos quando de sua volta e sobre os mortos que estarão diante dele. A segunda vinda de Jesus é certa, a igreja acredita nisso. Jesus voltará, só que sua vinda não vai se dar como da primeira vez, ele nascendo de uma mulher, ele sendo recenseado, ele se submetendo a leis humanas, ele padecendo sob o poder de um imperador deste mundo, ele sofrendo fome, sede, dores. Não, ele vai vir em poder e grande glória, ele vai voltar para reinar, ele vai ser como já é, o justo juiz. E a nossa fé não pode nos deixar dúvida disso, de que Jesus vai voltar. A igreja não pode perder jamais isso da sua mente, isso da sua fé. Jesus voltará e ele vem para julgar vivos e mortos, ele vem para reinar.